Maurivan Galdino Costa falando, você está no programa O Evangelho é Sobrenatural. O Evangelho é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, é real, funciona. Você crê que sobrenaturalmente Deus intervém em histórias críticas da sua vida? Quando não há mais esperança, quando você diz agora é o fim, agora não tem mais jeito. Você crê que o próprio Deus vem e intervém naquele momento e muda a sua história, como fez com Moisés, quando interveio ali na passagem do Mar Vermelho, porque não tinha para onde o povo escapar. Atrás tinha um exército de Faraó, na frente tinha o Mar Vermelho, do lado não tinha saída, ele só tinha um lugar para ele olhar, o céu, onde Deus intervém. Quero contar uma história para você muito interessante que aconteceu comigo, que fala sobre essa intervenção divina. No ano 2000, quando eu saí da igreja, eu sou pastor há muitos anos, e eu saí da igreja presbiteriana, da estrutura da igreja presbiteriana no ano 2000, e por sair da igreja não tinha salários mais, e comecei um novo trabalho numa região mais pobre aqui de Santo André, e tinha um carro que eu pagava prestação, e uma pessoa pegou o carro, uma pessoa bem conhecida minha, pegou o carro para ficar pagando as prestações. Mas infelizmente a ideia dessa pessoa não era pagar as prestações, era dar um golpe lá no Paraguai. Levar o carro, meu carro tinha seguro, e ele iria levar o carro para o Paraguai, vender bem baratinho e depois dizer para o seguro que o carro tinha sido roubado. Então ganhava o valor baratinho lá dos paraguaios e ganhava o dinheiro do seguro. Ele foi dar esse golpe, que eu nem conhecia, esse golpe chamado golpe do seguro, eu nem conhecia. E essa pessoa foi cumprir esse seu desejo ali. Essa pessoa foi no dia então que ele estava lá, a Polícia Federal da divisa entre o Brasil e Paraguai, uma cidade lá do Paraná chamada Guaíra. Eu recebi então uma ligação e a pessoa me disse: olha, esse carro tal é seu, tal. Eu disse: mas eu passei para tal pessoa. E o policial disse: olha, essa pessoa realmente quer dar o golpe do seguro aqui. Mande um fax, se você não tem nada a ver com essa história, mande um fax dizendo que você não autoriza o carro passar, só que eu só posso segurar o carro durante 2 dias, alguma coisa assim. E então eu mandei o fax na hora para a Polícia Federal lá de Guaíra, do posto de Guaíra, e a pessoa que estava levando o carro foi presa. Essa pessoa foi presa, depois ela pagou lá a fiança e saiu. Essa pessoa foi presa. Só que o meu carro ficou ali preso também. E o policial federal pediu para que eu fosse lá. Eu fui, peguei o carro com outra pessoa da igreja, na época da nossa igreja, e saímos aqui de Santo André, fomos lá para Guaíra, pegamos a rodovia, Castelo Branco, fomos longe a viagem, fomos naquele mesmo dia e dormimos pertinho dali. No dia seguinte, pela manhã, eu fui para a Polícia Federal. Chegando lá, o policial fez a seguinte pergunta: você trouxe um advogado? Eu disse: trouxe. Ele disse: onde ele está? Eu disse: está aqui, é que o senhor não está vendo, é Jesus, o meu advogado. Eu não sabia tudo que eu ia passar naquele tempo, mas eu já, espiritualmente, já estava dizendo: aqui está o meu advogado Jesus. Ele deu um sorrisozinho como quem não compreendeu, mas eu disse: ali estava o meu advogado. Ele disse: conte a sua história. Eu disse: olha, eu era de uma igreja que me pagava um salário alto, e eu saí dessa igreja por causa de convicções, por um trabalho que eu ia fazer, e eu não podia mais pagar a prestação do carro, que era alta. Então essa pessoa conhecida, da minha confiança e tal, pegou o carro para pagar para pagar as prestações, mas infelizmente ela tinha outro objetivo. Mas essa é a minha história. O policial federal então disse: olha, eu pedi para o senhor vir aqui porque eu, na verdade, ia prendê-lo por formação de quadrilha. Porque essa pessoa já tinha levado uma outra pessoa tinha levado um carro e ele tinha levado o meu Palio. Então eram 2 pessoas e comigo 3, caracterizava ali formação de quadrilha. Mas o policial disse: mas eu acreditei na sua história, eu acredito na sua história, então eu não vou lhe prender. Ele realmente estava com a intenção de me prender quando me chamou por telefone num dia anterior. E o que aconteceu foi que ele não me prendeu, mas ele disse: só que o seu carro, ele tem que ficar aqui como
prova, né, do crime, e você vai precisar constituir um advogado para poder ter o seu carro de volta. Eu saí alegre e triste ao mesmo tempo, porque eu não tinha dinheiro, tinha saído da igreja, eu não tinha dinheiro para constituir advogado, não tinha nada, eu tinha minha fé em Deus, e eu fui embora para casa, eu disse, eu vou para casa, vou durante alguns dias aí arrumar dinheiro, orar. Depois de uns 30 dias que eu tinha voltado para casa, arrumei uma quantia de dinheiro, não muita, e havia uma pessoa aqui de Santo André que tinha um parente lá em Guaíra e disse, olha, essa pessoa conhece um advogado, eu disse, olha, eu quero que seja um advogado bem barateiro, né? Bem, que não seja careiro, tem, quem sabe um novato. E ela me arrumou quando eu cheguei em Guaíra, eu fiquei numa pousada, cheguei lá numa quarta-feira à tarde e já contactei com essa pessoa. Na verdade, não era uma advogada novata, era uma advogada, uma senhora, que era advogada da prefeitura, que estava bem desanimada da vida, depressiva, porque havia perdido um filho um ano antes por um acidente, ela estava bem triste, uma senhora bem depressiva mesmo, assim, estava ali trabalhando para ver se conseguia ainda sobreviver ao problema emocional dela. E ela então pegou meus dados e foi até o fórum, naquela mesma quarta-feira, foi logo depois do almoço que eu conversei com ela, ela foi ao fórum e foi tirar o processo, foi saber o processo, então ela viu, abriu o processo. E ela voltou então umas 4 da tarde para me contar. Ela disse então assim para mim. Ela disse, ó, seu Maurivan, você então agora eu abri o processo, vou dar continuidade nele, amanhã o senhor volta para sua casa, porque mais ou menos, no mínimo 60 dias que isso vai levar para a gente conseguir. Eu disse, não, eu não vim aqui, a senhora não entendeu, eu não vim aqui para não voltar com o carro. Eu nem posso ficar sem esse carro. Eu estou pagando assim, estou devendo prestações desse carro, ele está ficando, eu não tenho dinheiro para pagá-lo. Minha irmã já decidiu comprá-lo lá em Pernambuco, eu preciso pegar esse carro, levá-lo para Pernambuco para vender para minha irmã e ela pagar as prestações e tal, levar o carnê, todas essas coisas, eu não posso. Então eu vou levar o carro sexta-feira. Eu disse, eu vou levar o carro sexta-feira. Ela olhou para mim e deu risada e disse, mas não tem condição de você levar o carro sexta-feira. 60 dias no mínimo. Eu disse, não, sexta-feira eu estou levando o carro de volta. Ela disse assim, eu lembro dos detalhes. Ela me disse, só se você tiver uma boa estrela, hein? Eu disse, então eu vou levar o carro sexta-feira. Olha o poder das palavras, o evangelho funciona com palavras. Eu disse, então eu vou levar o carro sexta. Ela, por quê? Porque eu não tenho uma boa estrela, eu tenho o Deus que fez todas as estrelas. Eu disse assim para ela, eu tenho o Deus que fez todas as estrelas. Ela coçou a cabeça, como eu estou coçando agora, e achou que eu era doido. Eu disse, tá bom. Ela disse outra coisa, teria que ser na sexta-feira mesmo, então se esse Deus for fazer alguma coisa, porque amanhã, quinta-feira, o fórum é fechado para o pessoal da cidade, porque o pessoal de Axera Castro, outras cidades ali, a redondeza de Guaíra, lá no Paraná, que não tinham fórum, naquela quinta eles faziam seus trabalhos ali em Guaíra, no posto de Guaíra. Então, para o pessoal da cidade, só na sexta-feira. Eu disse, puxa, tá bom. Eu fiquei ali, mas ao mesmo tempo que eu tinha fé, eu estava muito triste com aquela situação. Já fazia uns 40 dias que o carro estava preso, eu estava sem dinheiro. Como eu disse no começo, às vezes você está sem esperança, quando você menos espera, Deus vem e intervém na sua história. E você vai ver até o final que essa história é maravilhosa, o que aconteceu foi tremendo. Bom, eu não tinha o que fazer, então fiquei lá, dormi na pousada na quarta, na quinta, fui num culto na quinta-feira, foi tremendo, Deus me usou para curar uma pessoa instantaneamente. A pessoa tinha feito, na quinta-feira eu fui fazer uma visita lá, e uma pessoa que nem era crente, a esposa era crente, e ele estava com uma boca toda inchada, que ele tinha feito uma cirurgia e tinha dado errado, uma cirurgia no dente, estava todo inflamado, o remédio não servia, antibiótico não estava servindo, correndo risco, porque uma infecção assim desse porte, a pessoa corre risco até de morte, tá? Quando a infecção vai para o sangue. Eu disse, você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus cura? Ele disse, creio. Acho que foi a única cura que eu ministrei que foi assim instantânea. E eu fiz uma oração assim, orei, desinchou assim na hora. Lembro também do detalhe, como se fosse hoje, fez assim, como se fosse um balão, uma bexiga desinchando. Ele ficou assim, isso foi quinta tarde, na quinta noite ele foi na igreja com a esposa.
quero te contar o que aconteceu nessa quinta noite, lá numa comunidade lá em Guaíra. Eu tinha vindo um pastor de fora e ele disse assim, na hora que ele foi ministrar palavra de conhecimento, a revelação, ele disse, tem uma pessoa aqui que está com um problema na justiça e vem aqui, é uma pessoa só. Eu fui, ele disse, é você mesmo, é o senhor mesmo. E ele disse só essas palavras, ele disse, amanhã, isso ele na quinta noite, eu disse que ia levar o carro na sexta, e ele falou assim, amanhã você verá o que Deus fará por você. Ele falou só essa frase, foi a única revelação que ele deu. Eu fiquei feliz da vida, porque Deus tinha falado essa palavra. Foi uma cura à tarde, uma revelação à noite, o evangelho que funciona e tal. Na sexta-feira de manhã, eu tinha falado com a advogada, ela disse, olha, eu não posso ir lá, eu estou trabalhando aqui na prefeitura, se o senhor quiser ir lá, pode ir lá. 8h30 da manhã, na sexta-feira, eu estava lá no fórum lá de Guaíra. Cheguei lá 8h30, na hora que abriu, acho que abriu 8h30 mesmo. Abri lá e fui até o escritório, o gabinete do juiz, Dr. Mauro, o nome dele. E eu conversei com ele, ele disse, o seu caso já está aqui na minha mesa, a advogada pediu até ontem. Então, ele olhou assim, seu caso é muito fácil. Assinou, assim, ele disse, eu assinei para passar para o promotor. E eu até hoje esqueci, me deu um branco, eu não lembro o nome do promotor. Ele disse, olha, a moça vai levar todos os processos para o gabinete do promotor, vai lá, bate na porta dele, conversa a sua história, se ele assinar e mandar para mim, você leva o seu carro hoje ainda. Eu disse, opa, tá fácil. Eu disse, mas eu ainda não sabia o que ia acontecer. Então eu fui, quando eu vi que o juiz mandou levar os documentos, eu fui até o outro gabinete do promotor. Chegando lá, bati, ele, pois não. Eu disse, olha, eu sou o Maurivan, da história desse processo que está aí, de um carro. Ele olhou para mim e aí começou a guerra. Ele começou a me xingar, a falar palavrões de todo tipo. O senhor quer ser o Maurivan? Eu já li aqui o seu processo. Aí começou, eu vou só dizer um dos nomes que ele falou, seu safado, como se ele tivesse ódio de mim. O senhor é um ladrão, autor do crime de golpe de seguro e tal. E aí disse, olha, mas fique ali esperando, daqui a pouco eu lhe chamo. Eu já fiquei assim, o homem nem me conhecia, me xingou. Porque eu demorei acho que uns 20, 30 minutos para ir no gabinete dele, ele tinha lido então o processo. E já estava com muito ódio, eu digo, eita, o negócio não vai ser fácil. E aí então eu esperei, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, quando foi meio-dia o fórum fechou, eu vi todo mundo embora, disse, volta depois do almoço, 2h da tarde, sexta-feira, 2h da tarde. Eu fui almoçar e a moça disse, é promotor fulano de tal, esse promotor aí é carne de pescoço. Ele manda prender até prefeito. Não sei não, você não vai conseguir não. Este homem é terrível. E eu disse, não, mas Deus falou que vai fazer maravilhas, tal. E então 2h da tarde eu fiquei lá. Aí eu fiquei lá esperando ele me chamar e nada, ele não me chama. Deu 2, deu 3, deu 3h30, deu 4 horas. O fórum fechava às 5 horas. Veja bem, Deus intervém quando você menos espera, ele vem na sua história. 4h da tarde, o fórum fechava às 5, ali naquele lugar. Eu bati na porta dele, ele olhou para mim, o senhor ainda está aqui, seu cabra safado? O senhor ainda está aqui? Eu só estou dizendo esse nome, mas ele disse outros muito piores. Mas citou esse também. Ele disse, o senhor está aqui? Eu pensei que o senhor já tinha ido embora. Eu disse, não, eu estou aqui porque o senhor disse, vá ali fora e me espere até eu lhe chamar, que eu vou analisar melhor o seu caso. Ele disse, já analisei, antes de você chegar a primeira vez, você já pode ir embora, você vai ser preso. E aí repetia palavrões terríveis, ele repetia como se tivesse um ódio. Eu via ali demônios falando pela boca daquele promotor. Ele dizia, olha aqui, mostra aqui, escrivão para ele, olha o papel aqui, o documento já está aqui. Ele me mostrou e eu li. Leia aqui, lê. Enquadrar o senhor Maurivan Galdino Costa como autor do crime do golpe de seguro. A comarca de Santo André, estava lá, a comarca de Santo André lá, para me enquadrar, disse, você vai ser preso, aí repetia os palavrões, seu isso, seu aquilo, né? E ele disse, olha, para o senhor ter ideia, ele falou para mim, isso era das 4 às 5 essa minha guerra, para o senhor ter ideia, ele disse, eu liguei para o policial federal, para a polícia federal, para o policial, eu falei com ele, você tem algum conchavo com ele? Porque era para ele ter lhe prendido há 30 dias atrás. Ele tinha que ter lhe prendido, por que ele não prendeu? Eu vou ir mais a fundo nessa história. Ele disse, não pode, ele tinha que ter prendido o senhor.
o senhor é quadrilha, o senhor é ladrão, o senhor é isso, aquilo. Eu disse para ele, olha, seu fulano, que eu realmente esqueci o nome dele, acho que Deus fez eu esquecer o nome dele. Eu quero lhe dizer que eu sou autoridade, como o senhor é, autoridade, respeito sua autoridade. Eu sou pastor, sou autoridade e respeito sua autoridade. Eu estou aqui, eu não fui embora porque o senhor disse para eu esperar que o senhor ia me chamar. E como o senhor me chamou, eu vim aqui. Mas eu quero dizer que eu não sou nada disso que o senhor está dizendo, que essa história que está aí nesse documento é a história verdadeira, essa história que eu contei ao policial há 30 dias atrás, a Polícia Federal. Ele disse, olha, muda essa história aí, conta outra história, que essa história é para boi dormir, essa história não vale nada, essa história é mentirosa. Como é que pode entregar um carro assim, um carnê para a pessoa pagar? Não pode e tal. E eu disse, olha, eu não posso mudar essa história, porque se eu mudar essa história, ela se torna mentirosa. Do jeito que está aí, é a única história verdadeira. Realmente, eu não podia pagar o carro e entreguei, passei para essa pessoa pela confiança que tinha nela, e não achava, nem conhecia esse crime, nunca nem tinha ouvido falar nesse crime, nem pela televisão. Meu pecado foi a ingenuidade de confiar numa pessoa, mas essa é a história verdadeira. Ele repetia os palavrões e eu disse, olha, seu fulano, o meu juiz, e eu citei para ele um texto do Salmo 9, diz assim, o Senhor está sentado no seu trono, trono que erigiu para julgar, julga o mundo com justiça e os povos com retidão. Eu citei esse texto para ele do Salmo 9 e disse, esse meu juiz julga, ele está olhando lá do céu, ele sabe que essa história é verdadeira e que eu estou correto em tudo que eu fiz. Ele olhou para mim e disse, esse seu juizinho aí, desse jeito, ele em relação a Deus, ele blasfemou de Deus. Ele disse, esse seu juizinho aí, falando de Deus, não vai mudar nada na minha mente não, não vai mudar o que eu penso a seu respeito não, seu isso, seu aquilo outro. Dizia de novo, parecia uma guerra, era uma guerra entre eu e o demônio que estava atuando na mente e na boca daquele homem. Eu cheguei a derramar lágrimas ali, mas continuei ali lutando espiritualmente com demônios. Mas quando ele disse, esse seu juizinho aí não vai interferir em nada não, eu olhei para ele e disse, eu quero lhe dizer que esse meu juiz vai interferir sim. Quando eu disse desse jeito, com autoridade, é como a mesma coisa que eu tivesse dito, em nome de Jesus, demônio, sai. É a mesma coisa que eu ter dito isso. Com outras palavras eu disse isso. O meu juiz vai interferir sim. Quando eu falei assim, é como se aquele homem tivesse dado aquela rodadinha da Mulher Maravilha, né? Mudado assim. É como se mudasse. O demônio foi embora. Naquele momento, o homem olhou para mim, botou a mão no meu ombro, promotor, mas rapaz, como é mesmo sua história? Ô rapaz, senta aqui, vou rasgar. Rapaz, a gente confia nas pessoas, o que elas fazem, né? Vai lá, vamos rasgar esse negócio que está aí desse documento para Santo André. Rasgou na minha frente, o escrivão ficou de boca aberta. Ele disse, olha, está quase 5 horas, vamos lá, eu vou assinar aqui, fazer o documento para o senhor pegar seu carro, senão o senhor não consegue. E quase 5 horas, eram as 10 para as 5 dessa guerra. Ele assinou um documento ali. Mandou, vai logo para o juiz, senão ele vai embora, que era até 5 horas, eles saíam fielmente naquele horário. Eu peguei, ele me entregou o documento em mãos, eu levei, o juiz assinou e disse, tá vendo, você vai levar seu carro. E eu peguei o documento em mãos, parecia que estava pegando ouro nas minhas mãos. Fui até um balcão onde a pessoa eu ia pagar uma taxa do fiel depositário, da pessoa que estava lá com o carro. Ele cobrou, nesses 30 dias, a menor taxa que ele podia cobrar, paguei acho que R$90, né? Foi a menor taxa, não cobrou quase nada. Nisso a advogada vai chegando, eram umas 10 para as 5, quando ela me vê com o papel de que eu ia pegar o meu carro, ela disse, não acredito não. Ela ficou assim de boca aberta, espantada, paguei a taxa, fui com ela de carro até o lugar, e o fiel depositário tinha acabado de lavar o carro, era até um crente, tinha lavado o carro, a pessoa que estava guardando o carro, peguei o carro na sexta-feira, como eu disse, eu peguei o carro naquela sexta-feira, pagando pouquinho para a advogada, mas o Deus interveio ali naquela história. Ele fez uma coisa assim, até hoje, eu lembro de detalhes, eu não consigo parar de pensar no amor de Deus. Dormi ainda na pousada, no sábado de manhãzinha, é longe, né, de Guaíra até Santo André, peguei lá e parecia que eu estava pilotando um avião. Todas as vezes que eu passo ali pela Castelo Branco, a rodovia Castelo Branco, eu lembro dessa história. É como se eu estivesse pilotando um avião. O amor de Deus é grande.
E esse mesmo Deus que fez essa interferência na minha história, nessa parte da história da minha vida, Ele faz na tua vida. Ele é Deus, Ele é real, o Evangelho é sobrenatural e funciona. Que Deus te abençoe também na sua história. Você que estiver desanimado, que está aí depressivo, não joga essa depressão e esse desânimo fora. Se entregue ao Senhor, porque Ele vai mudar a tua história, repreender as tempestades, porque o Evangelho não conta histórias, Ele faz histórias. Deus te abençoe.